Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, muito prazer. Sou a G Correia, professora de costura criativa e te convido a se inscrever neste canal, porque toda semana tem conteúdo novo e eu tenho certeza que você vai amar. Assim como eu tenho certeza que vocês vão amar a peça de hoje. Nós vamos começar agora uma série de organizadores até o final do ano. Eu vou trazer 1, 2 vezes por mês algumas peças para ajudarem vocês aí a oferecer para os seus clientes, porque o inverno já era, né, gente? Agora a gente já tem que começar a pensar no verão, nas férias, nas viagens, e organizadores não tem jeito, é tiro certo, vai vender. E a primeira peça que eu vou trazer é dessa coleção aqui, que é lindíssima. Olha só, gente, que peça mais luxuosa, super valorizada. Não fica caro porque a gente usa retalhinhos. Vocês sabem que eu gosto muito de reaproveitar materiais, então a gente usa bastante retalhinhos. E vocês sabem também que os materiais vocês encontram no site. Vou deixar aqui para vocês o site da loja, para vocês irem lá procurarem e comprarem, adquirirem os materiais para fazer essa linda necessaire. Vou deixar também o Instagram, que tem o Instagram da loja, tem o Instagram do ateliê, que tudo acontece lá primeiro. Eu sempre mostro primeiro as peças lá para depois trazer para cá. Então a galera de lá votou, eu perguntei se queriam, né, que eu trouxesse essa aula aqui. Votaram que sim, por isso que eu trouxe. E é isso, gente. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos agora para a aula. Vamos começar então fazendo a parte da tampa e do fundo. Essa parte da tampa aqui, ela vai ter uma alça, então vou preparar a alça primeiro, porque a gente tem que aplicar ela primeiro para depois colocar o forro. Então, peguei aqui o pedaço do sintético, que vai ser para alça, você pode usar alça pronta também. Passei um risco no meio e passei cola de contato. Nós vamos dobrar aqui nesta marquinha aqui, deixando, como sempre faço, um espaço aqui, ó, de uns 3 milímetros mais ou menos de distância aqui desse risco que eu fiz. Vou dobrar ela inteirinha aqui, colando com a cola de contato. Colei bem certinho. Neste caso, eu estou usando a cola de contato líquida, que é aquela cola de sapateiro. Agora, eu vou dobrar aqui ao meio de novo e vou passar uma costura de cada lado. Minha máquina tá no ponto 4,5. Vou passar aqui a costura. Eu tô usando um calcador de metal para zíper. Mas nesse caso aqui você pode usar o calcador comum mesmo. É que eu já aproveito e faço a peça toda com este calcador, porque eu gosto dele para colocar o zíper. Vou virar aqui. E vou passar, como eu falei, uma costura aqui, ó, de cada lado. Nossa alcinha tá pronta. Como eu disse, você pode usar a alça pronta também. Vou pegar aqui o corte referente, né, a parte da tampa. Eu arredondei as pontas com o cone de linha, então eu coloquei o cone de linha aqui, risquei e arredondei as 4 pontas. Achei os meios aqui e achei os meios aqui também, que eu vou precisar dos meios aqui para poder posicionar minha alça. Esse aqui é um sintético Leblon 08, mas você pode fazer essa peça com qualquer sintético 08 ou 04, fundo em malha ou fundo spam. Vou posicionar aqui a minha alça, bem nessa marcação aqui que eu fiz do meio, e vou passar uma costura aqui pra prender essa alça. Então, eu posicionei a minha alça bem no meio daquele piquezinho que eu dei, e a minha agulha vai começar do meio para as pontas, para essa alça não sair do lugar. Quando a gente começa lá no comecinho, às vezes ela desliza, então é mais fácil a gente começar no meio e depois fazer o retrocesso. Aí, eu vou dar uma distância aqui, ó, da ponta pra cá de 2 centímetros, porque eu vou costurar aqui também. Olha só, daqui pra cá, 2 centímetros, e eu vou passar uma costura aqui nessa partezinha. Vou e volto. Porque eu cortei um pouquinho maior. E aí, eu vejo qual é o tamanho que eu quero aqui pra segurar. Você que gosta de alça muito grande, então você aumenta.
Mas eu vou deixar ela mais ou menos assim, eu não gosto de muito grande, também nem muito pequena, porque senão não dá pra encaixar a mão. Então, eu vou deixar ela mais ou menos assim e vou passar. E a medida que tá na descrição é essa daqui, medida final da que eu fiz. Cortei o excesso da minha alça e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Costuro aqui, dou uma distância aqui de 2 centímetros e passo outra costura aqui com o retrocesso. Pronto, e a minha alça tá prontinha. Se quiser colocar um rebite aqui de cada lado, também fica super bonitinho, mas aí é opcional. Agora eu vou colar aqui atrás um pedaço de EVA, só pra dar um pouco de estrutura aqui. Então, eu vou passar cola e vou colar esse EVA aqui. Lembrando que o EVA a gente sempre corta menor, eu vou arredondar essas pontinhas aqui. A gente sempre corta menor pra poder ter livre aqui essa margem de costura. Colei o meu EVA, usei a cola de contato em spray, mas você pode usar também a cola líquida. O importante é que sempre que você for estruturar, que você espalhe muito bem a cola, espalha bem, para não ficar com bolha, porque às vezes as pessoas reclamam que ficou com bolha a peça aqui no meio, são as partes que estão sem cola, daí elas levantam porque elas estão sem cola. Então, é muito importante que qualquer estruturador que você use, você passe cola nele total para não levantar bolhas. Agora, nós vamos pegar aqui o bagum, que é o que eu tô usando como forro. Eu corto ele sempre maior, sempre. Vou entrar aqui na máquina e vou passar a costura aqui em volta para prender esse bagum no meu principal. Aqui é só passar na volta. E depois que costurar, a gente corta os excessos aqui do bagum que ficou. Se quiser também passar cola nesse bagum, também pode. Mas, se você cortar ele assim maior, fica bem fácil de aplicar ele aqui. Não tem necessidade de colar, não. Quanto menos material a gente usar, mais a gente ganha, né? Então, se não há necessidade, vamos economizar aí na cola. É só cortar ele um pouquinho maior. Nem precisa cortar tão maior assim como eu cortei, mas é que esse pedaço que eu já tinha cortado, então eu tô aproveitando, ó. Colei, costurei, agora eu vou só cortar essa volta aqui pra gente poder colocar o vivo. Refilei, tá aplicado. Agora eu escolho um dos lados aqui, onde eu fiz o meu piquezinho. Vou pegar um pedacinho de sintético, esse pedacinho tem 4 centímetros de largura. Vou entrar aqui na minha máquina, vou costurar até a metade. Então, olha só, eu coloquei esse pedacinho bem na metade aqui da onde tá a minha marcação. Vou costurar aqui até a metade. Vou pegar o meu vivo, tô usando o vivo plástico, mas você pode também encapar o vivo do mesmo material aqui do sintético, fica muito bonito também. E aí, eu vou costurando, olha só, o vivo eu passo na metade dessa parte aqui achatada. Eu não costuro rente aqui com o caninho, não. E aí, na curva, eu seguro aqui, ó, com esse dedo aqui, eu seguro e com esse eu puxo pro lado pra fazer a curva. Por isso que peças com o vivo, a gente tem que arredondar as pontas, nem que seja o mínimo possível, mas a gente não... Fazendo aqui as curvinhas. E costurar. Alinha o corte do vivo com o corte do seu material. Isso é muito importante, o vivo não pode ficar nem pra fora e nem pra dentro. Ele tem que ficar alinhado ao corte aqui do seu espelho, da sua tampa. Não tem mistério, tem apenas treino, que é com o treino que a gente vai dominar aqui o vivo. Chegou no final, eu cortei, vou abaixar aqui esse acabamento e vou passar por cima. Pronto, a nossa tampa tá prontinha. E no fundo, eu faço a mesma coisa. Só que a diferença é que o fundo, ele não tem a alça, mas é o mesmo processo. Coloco o estruturador, o forro e passo o vivo. Então, as nossas tampas estão prontas.
Agora, nós vamos começar a fazer o canal de zíper. Isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Esse trabalho aqui com essas tiras, você pode fazer direto, de uma cor só, mas é apenas uma sugestão para você diferenciar o seu trabalho. Então, eu peguei um triângulo. Esse triângulo aqui, ele tem 8 por 8, e aí você une as duas pontas para você cortar, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu dobrei a beiradinha, passei cola de contato, dobrei aqui a beiradinha, fiz um virado. Somente nessa parte aqui desse ângulo de 90 graus, certo? Então, essa medida aqui, como eu falei, ela tem 8 por 8. E aí, é só você fazer um risco unindo e você vai ter esse triângulo aqui. Passei, então, a cola de contato, fiz esse virado. É somente nessa primeira peça que a gente precisa fazer o virado, porque ele vai em cima deste outro triângulo aqui. Este daqui já é maior, ele tem 10 por 10. Então, a gente risca 10 por 10, formando um ângulo de 90 graus. E aí, a gente une as duas pontas. O que eu fiz além disso? Dobrei aqui no meio, dei um piquezinho, achei o meio desse daqui também. Eu vou colocar um em cima do outro. Na verdade, este daqui eu vou colocar um pouquinho mais acima, porque eu quero que essa parte aqui fique um pouquinho maior. Então, mas é opcional, você pode fazer aqui também. É só porque eu quero que essa tira aqui, ela fique um pouquinho mais grossa. Então, eu vou alinhar aqui, vou colocar um pouquinho acima e vou passar uma costura aqui, neste ângulo de 90 graus. Posicionei certinho aqui no meio, ainda estou no ponto 4,5 e vou passar a costura aqui por cima. Por isso que a gente tem que fazer aquele virado, que é para dar o acabamento. Virei aqui e vou passar outra costura aqui, ó. Pronto, então, o começo aqui do nosso trabalho já tá sendo feito. Agora, eu vou pegar tiras de sintético, de cores variadas, as cores aqui que vocês escolherem. E eu vou aplicando essas tiras, tanto de um lado quanto do outro. Aconselho vocês a fazerem tudo de um lado primeiro e depois tudo do outro lado. Então, o início do nosso trabalho já está sendo feito. Agora, eu vou pegar o meu bagum, que é o forro dessa parte desse canal de zíper. Eu vou achar aqui o meinho, né? Dei um piquezinho aqui no meio, vou posicionar aqui, só para ele servir de gabarito, para eu posicionar agora as faixinhas que nós vamos costurar nas laterais aqui. Então, eu vou costurar primeiro um lado, depois o outro. Mas eu vou colocar aqui para eu saber certinho qual que é a posição, porque ele vai ter um corte na diagonal. Então, eu preciso que essas faixinhas aqui, elas fiquem dentro dessa margem, que é a margem que eu determinei para fazer esse trabalho aqui, essa tira. Então, eu não posso cortar essa faixinha menor, porque senão ela não vai caber dentro desta tira aqui. Então, eu sugiro a vocês que cortem com 14 centímetros de altura essas faixinhas e a largura que vocês quiserem. Eu estou fazendo com a largura de 3,5. Vou costurar aqui e ela tem que caber aqui dentro. Então, eu vou posicionar, olha só, frente com frente e vou passar uma costura aqui. Vou passar, então, a costura, deixo bem alinhadinho, passo, e depois a gente tem que rebater. Olha só, passei aqui a costura, agora eu vou virar e vou rebater isso daqui. Você pode... Agora eu vou virar, então, e vou passar a costura aqui pra rebater este detalhe. Estou fazendo tudo no 4,5 mesmo. Passo aqui a costura, deixo bem retinho. Pronto. Agora, eu pego a próxima cor e faço a mesma coisa. Vamos colocar aqui no gabarito de novo, aqui no nosso bagum. Vamos colocar aqui, só pra gente ver, como eu falei, se está dentro da nossa margem aqui, ó. Vou colocar, então, agora essa outra cor, frente com frente, costuro, viro e rebato. Mas eu tenho que... Costurei mais uma tirinha, vou virar e rebater.
Se você começou rebatendo, virando aqui pro lado direito, você faz todos pro lado direito. Vinco bem aqui e passo a costura na beiradinha. Olha só. Por isso que é bom a gente sempre ir colocando em cima ali do gabarito para ficar mais fácil da gente saber a posição das faixinhas. Eu tô fazendo devagarzinho, assim, bem explicadinho, porque eu tô ensinando vocês, mas isso daqui a gente faz com muita facilidade, tá? É só porque eu tô explicando pra vocês, mas isso aqui é bem rapidinho pra fazer. Agora, a próxima faixinha, e assim a gente vai fazendo todas, tá? Coloca aqui, virou e rebateu, até chegar ao final aqui desse bagum. Então, por isso que é bom a gente ter já o bagum cortado, já do tamanho certinho que a gente quer, porque ele fica como sendo um gabarito. E olha só, este lado aqui já está pronto. Coloquei todas as tirinhas aqui, virei e rebati. Lembrando que esse trabalho aqui você pode fazer na frente de uma nécessaire toda, pode fazer ele bem mais comprido, vai ficar lindo. Olha só que coisa mais linda. E sempre eu vou colocando, ó, no meio com meio aqui, pra eu saber aonde que eu tenho que parar. Aqui só falta mais um pedacinho. E eu vou começar agora a fazer deste lado da mesma forma. Vou colocando as tirinhas, costuro, viro e rebato, até chegar aqui no final do meu bagum. Então, a parte de costura das tiras já está pronta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar isso daqui. Eu vou cortar todas essas pontas, vou deixar essa tira aqui retinha. Agora que já tá certinho, assim dá até pra vocês verem melhor como que ficou o trabalho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu plástico, vou colocar ele aqui na parte de cima, vou passar uma costura aqui. Costurei o plástico aqui, então, ficou assim. Agora, eu vou pegar essa tira aqui, a do bagum, que é do nosso forro, vou colocar com a frente virada pra baixo e vou centralizar aqui, onde eu já tinha feito aquele pique desde o começo no nosso bagum. Vou começar costurando do meio pra cá e depois eu costuro do meio pra cá pra não sair do lugar. Vou começar a costurar então aqui do meio. É só pra não sair do lugar, tá? Costura aqui no meio. Depois eu viro e eu costuro a outra metade. Pronto. Agora, nós vamos virar isso daqui e nós vamos rebater. Vou virar o bagum e o principal aqui pra baixo, o plástico vai ficar pra cima e nós vamos vincar bem e passar a costura aqui rebatendo. Quando vocês forem rebater essa parte, deixa sempre o bagum um pouquinho mais puxado pra baixo, pra ele não ficar aparecendo. Por ser plástico aqui, aí senão ele fica aparecendo pro lado de fora, e daí não fica bonito. Agora, vem passando aqui a costura devagar, alinhando tudo e principalmente, como eu falei, deixando esse bagum bem escondidinho, pra não ficar aparecendo na nossa nécessaire. Agora é só passar a costura até o final aqui com muita calma, rebatendo, ponto 4,5 ou 5, faz um ponto grande, que fica bem bonito, e vamos até o final rebatendo. Pronto, tá aqui já rebatido. Se você for colocar etiqueta nessa parte, a hora é agora, já centraliza e coloca a sua etiqueta aqui, porque eu vou passar agora uma costura fechando o forro com o meu principal, aqui na lateral e na parte de baixo. Vou só passar essa costura aqui pra fechar, não precisa estruturar, nada disso. Só passar agora a costurinha aqui. Agora, com essa parte aqui já prontinha, já passei a costura aqui embaixo, nós vamos aplicar o zíper aqui em cima. Eu tô usando um zíper de plástico, zíper transparente. Mas se você for usar o zíper de nylon normal, você vai colocar da mesma forma. Eu já vou colocar tudo junto, já com o acabamento, porque eu não gosto de ficar fazendo muitas costuras, principalmente por ser plástico.
Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu peguei a tirinha de acabamento do zíper, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na alça. Eu passei, fiz uma linha aqui no meio, passei cola de contato e dobrei. Só que diferente da alça, eu não vou deixar aquele vãozinho aqui. Neste caso, eu vou juntar as duas partes para ficar bem juntinha aqui, ó. Então, eu não vou deixar aquele vão, porque a gente não vai dobrar mais uma vez isso daqui. Ela já está aqui, ó, dobrada uma vez só e é assim que ela vai ficar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar esse zíper aqui embaixo do plástico. Se você quiser usar uma fitinha dupla face bem fininha para colocar aqui, até pode. Mas eu não vou colocar também, porque senão pode aparecer aqui do outro lado. E eu já vou colocar também esse acabamento aqui. Então, na minha máquina, eu vou deixar isso aqui tudo encaixadinho e já vou passar uma costura aqui em cima para dar esse acabamento. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu já encaixei o meu zíper aqui embaixo do meu plástico. A minha agulha, a minha agulha e o meu calcador já estão aqui no lugar certinho, então não mexo mais. O que que eu vou fazer? Eu vou só encaixar agora aqui esse meu acabamento no lugarzinho que eu quero passar a costura nele. Então, aqui eu já não mexo mais. Ele já tá encaixadinho na posição correta. Agora é só eu começar a costurar, e aí, à medida que eu for costurando, eu vou encaixando tudo no lugarzinho. Olha só, vou encaixando aqui, coloco o meu acabamento bem retinho e vou costurando. É só você manter sempre a mesma distância desde o começo, que ele vai dar o acabamento certinho. Encaixa o zíper aqui embaixo. Tanto faz se for o zíper comum ou esse zíper transparente, não importa. E a gente vai costurando assim. Como eu falei, eu não gosto de ficar passando muita costura em plástico, principalmente esse zíper. Esse plástico aqui do zíper é um plástico fino, então não é tão resistente assim como nenhum plástico é. Então, se a gente começa a furar muito esse plástico, ele vai perdendo cada vez mais a resistência. E agora, eu sigo passando a costura aqui até o final. E olha só como que ficou o acabamento. Agora, eu vou passar uma costura aqui embaixo, para prender essa parte de baixo aqui. Acabamento do zíper aqui já feito. Agora, a gente vai colocar a parte de cima aqui para completar esse canal de zíper. Lembrando que tudo isso daqui é canal de zíper, tá? Então, o que que eu vou fazer? Peguei aqui o meu sintético, virei ele para baixo e eu vou costurar ele aqui no nosso zíper. Vou virar e vou passar a costura aqui no nosso zíper. Coloquei aqui direito com direito e tô costurando aqui pelo lado do zíper. Vou passar aqui essa costura. Como eu falei, se você não quiser fazer esse acabamento aqui de cima, é só você cortar um pouco maior o plástico. E aí, você já coloca direto na tampa. Mas eu vou fazer pra ficar bonito. Pronto. Agora, olha só, eu tenho aqui o bagum, que é o forro. Vou colocar ele aqui embaixo. Olha só. Coloco ele aqui embaixo, o direito dele tá pra cima. Então, vai ficar, tá vendo, ó? O direito do meu sintético pra baixo e o direito do bagum pra cima. Coloco aqui e passo a costura pregando aqui esse bagum no meu principal. Costurei, agora eu vou virar e rebater. Vinco bem aqui e vou passar a costura agora aqui rebatendo. Rebati. Ficou assim. Lembrando que se você quiser fazer essa parte de baixo igual a parte de cima aqui, cortar uma tira de sintético e fazer aqui, você pode também fica bonito. Mas eu queria ensinar pra vocês essa técnica aqui, dessas tiras aqui. Bom, agora eu vou só passar uma costura pra fechar o principal aqui no forro e vou passar o meu cursor. Vou passar um cursor só. Canal de zíper prontinho, já refilei as bordinhas aqui também, passei o cursor, então tá tudo retinho, tudo medido certinho.
Vou pegar aqui o meu fole e vou costurar ele aqui. Alinhei aqui o meu fole, vou passar a costura, faço o retrocesso no início e depois no final. Costura aqui. E aí, a gente vai colocar o forro do fole. Olha só, tá desse jeito aqui. O meu forro, ó, direito tá virado pra cima. Aqui o bagum, a parte lisinha tá virada pra cima. Eu vou colocar o principal aqui por cima, deste jeito. Tá sobrando meu forro, é assim mesmo. Vou passar aqui, não passo uma costura em cima da outra. Eu dou 1 milímetro de distância entre uma e outra. Agora, eu vou virar e rebater. Puxo bem o forro. Vinco aqui a parte de cima. Faço um ponto bem bonito. E vou rebater aqui essa costura. Sempre puxando o bagum um pouco mais pra baixo. Porque senão ele vai ficar aparecendo aqui no plástico. E aqui é só rebater. Rebati. Agora, nós vamos para o nosso velho esquema de clipar. Então, peguei aqui a minha tampa. Vou virar frente com frente. Olha só. Direito com direito. Não importa ainda onde é o meio, onde que não é. Porque esse aqui é só pra gente poder medir a circunferência aqui, a volta. Então, eu vou clipando a volta todinha, pra gente saber o quanto que a gente precisa tirar do fole. Clipei, e o meu aqui acabou que deu certinho, não vou precisar tirar nada, deu certinho aqui no final, mas se você tiver algum excesso, é só você marcar, só você fazer um tracinho aqui, ó, e aí você corta o que tiver de excesso. O meu deu certinho, então agora é só eu tirar os clipes e passar a costura. Então, como não tem nada pra cortar, eu vou unir agora a outra ponta e vou passar uma costura aqui. Eu não sei se vocês perceberam, eu passei outro cursor porque abriu, a hora que eu fui mostrar pra vocês aqui a hora que eu clipei, abriu aqui esse zíper, então aí não tinha jeito. Eu tive que passar outro cursor pra poder fechar. Então, tomem cuidado, tá? Pra não abrir aqui. Aí, vou colocar, então, aqui esse lado, um aqui em cima do outro. Eu gosto de costurar pelo lado do fole, nada, não vai mudar nada, tá? É só um gosto meu. Vou alinhar aqui, vou passar uma costura aqui. Costurei aqui, então. Como vocês podem ver, é um fole pequeno, não vai dar pra gente passar aqui por baixo esse bagum pra poder fechar. A gente vai ter que fazer um virado. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos virar aqui. Nós vamos virar. E aí, a gente vai rebater já fazendo esse viradinho aqui. Vamos colocar uma fitinha dupla face aqui, que daí a gente dobra e ele já fica certinho do tamanho que a gente precisa. Coloquei a fitinha dupla face, eu vou dobrar, mas aí a gente vai ajeitando do jeito que vai dar certo. Então, eu dobro aqui primeiro, mas se não ficar na medida que eu quero, eu tiro, dobro de novo, até ficar na medidinha certa. Vou abrir aqui esse zíper um pouquinho, que eu acho que vai ficar até mais fácil. Não vou abrir tudo, não, só um pouquinho. Vou abrir aqui, que eu acho que fica mais fácil na hora da gente fechar, olha só. Ficou grande, tá vendo que tá sobrando aqui? Tá sobrando? Eu vou dobrar mais um pouquinho, porque eu preciso que fique alinhado aqui, pra gente poder rebater e ficar tudo certinho. Então, eu vou acertar essa medida aqui do forro, pra gente poder passar a costura. Prontinho, olha só, eu dobrei essa quantia aqui, tá coladinho com a fita dupla face. Aí, eu virei agora aqui, e eu estou conferindo se deu certo e deu certinho. Certinho onde eu preciso. Agora, eu vou entrar na máquina. Se você quiser até passar outra fita dupla face pra já colar, facilita também. Passa uma outra fita dupla face e já cola aqui, tá vendo? Olha só.
E agora eu entro na máquina e vou passar essa costura aqui rebatendo e já costurando essa parte de baixo. O legal é você abrir o zíper do jeito que eu fiz, não abre muito, assim, até o finalzinho, mas ó, abre, que daí você já encaixa aqui e começa a passar a costura rebatendo. Rebatendo e prendendo o forro aqui de bagum. Coloca outra fitinha dupla face, que daí facilita bem também. Mas tá vendo? É só o trabalhinho da gente medir o virado e pronto. Agora a gente vai encaixando aqui. Eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, porque eu vou ter que ficar mexendo nisso daqui. Mas é só passar a costura aqui e vai ajeitando. Você vai entrando aqui dentro, vai se ajeitando aí, que dá certo. O bom é que é plástico, né? Então a gente consegue enxergar aonde que a gente tá passando a costura, mas é assim mesmo. Passa agora a costura até o finalzinho aqui. E ficou costuradinho aqui, olha só. Todas as vezes que você tiver um folho pequeno, você pode fazer dessa forma, nessa técnica do virar. Agora, nós vamos achar os meios, vou fechar aqui de novo, o zíper, e nós vamos achar os meios. Antes de achar os meios, eu esqueci, vou fechar aqui. Vamos fechar. Não vou estruturar também. Esse aqui já é um sintético 08. O plástico é o plástico ponto .40, então também não tem necessidade. Vou passar aqui a costura. Vou tirar o excesso, tanto em cima quanto embaixo. E aí sim eu vou achar os meios pra gente poder já clipar e aplicar lá na nossa tampa. Achei os meios, então como é que eu faço? Eu coloco aqui costura com costura, coloco costura com costura, e aí eu dou um piquezinho aqui e faço a mesma coisa aqui na parte de baixo, costura com costura, um pique e um pique. O que que eu vou fazer então? Vou pegar a tampa, que é a parte que tem a alça, ela vai ficar na parte de cima, então essa parte aqui, que fica mais próxima ao zíper, vou virar pra baixo. Este acabamento aqui do vivo, ele vai ficar na parte de trás aqui com o fole. Então, eu vou clipar, olha só, vou colocar aqui aquele piquezinho do meio que a gente já tinha feito, com o piquezinho do meio aqui do meu fole. E agora eu vou clipando todinha a volta pra gente poder passar a nossa costura. Clipei, então, aqui. Agora, eu vou até abrir esse zíper aqui. Vou abrir um pouquinho, que eu acho que vai ficar mais fácil. A gente fechar isso aqui. Ó, abrir o zíper. Ó, fica mais fácil. Eu vou passar as costurinhas naqueles pontos, que quem já me acompanha sabe. Passo aqui um pedacinho de costura aqui no meio, nas duas extremidades aqui onde tá a alça, pra depois a gente começar a fazer a volta toda, que eu me sinto mais segura fazendo dessa forma. Então, tá aqui, é isso aqui que eu falei pra vocês, ó, passei uma costura aqui e uma costura em cada lateral, só pra não sair do lugar. Agora, nós vamos começar aqui a costurar, começando aqui da parte de trás. E agora a gente costura normalmente com a ajuda aqui de um alicate. Vamos encaixando aqui a nossa tampa. Agora falta pouco para acabar a peça. Venho puxando com o alicate. Abrir o zíper ajuda bastante. Ó, fica bem mais fácil. Aqui já está costurada essa partezinha aqui, porque são partes que não podem sair do lugar. Então, por isso que é bom a gente já costurar antes, porque se o clipe escapar, eu sempre falo isso, né? Se o clipe escapa, pelo menos a gente não desalinhou a peça. Vai dar tudo certinho, porque o fole tá medido bem certinho, né? O canal, tudo certo. Agora, a gente vem fechando dessa forma, com a ajuda do alicate nas curvas. E vamos lá. É pequenininho, né? Então, é fácil de fechar. Última curvinha.
Chegando aqui no final do processo. Agora, a gente corta esses fiozinhos que estão sobrando e a gente passa o viés. Então, agora eu vou usar o viés de Boneon. Vou queimar aqui o comecinho dele. Uma queimadinha, só para não ficar desfiando. Eu encaixo ele em qualquer ponto aqui da minha peça. Encaixei. Vou entrar aqui na máquina. Eu troquei a linha. Eu tava fazendo com a linha cor-de-rosa. Agora eu tô usando a linha branca. E agora, começo a costurar. Só encaixar ele aqui. Metade pra cima, metade pra baixo. Estica. E passa aqui a costura. Toma cuidado nas curvinhas. Esse viés aqui, ele tem 25 milímetros, né? Ou seja, 2,5 centímetros. Eu gosto mais do que o de 2, porque esse aqui eu sei que vai estar costurando tanto em cima quanto embaixo. Eu já usei o de 2 e aconteceu às vezes de não pegar embaixo, porque ele era muito estreitinho. Então, por isso que agora eu só uso esse de 25 milímetros, que é até o que eu tenho no site para vender. Então, sempre lá no site você vai achar o de 25 milímetros. Agora é só na linha reta, é mais fácil, ó. E vamos lá, dando acabamento nessa parte aqui da peça. Viés aplicado, então tá com o acabamento aqui direitinho, bem bonito. Agora, a gente vai pegar o fundo e vamos clipar e fazer a mesma coisa. Nunca se esqueçam dessa parte aqui do acabamento do vivo, que vai sempre com o fole, certo? Então, não se esqueçam disso. Começa clipando por aqui, já para não ter erro. Clipa, costura e coloca o viés. Viés passado, a nossa bolsinha já está pronta, a nossa necessaire. Agora é só desvirar. Agora vem com calma, por causa aqui do zíper, mas tem um canal grande, né? Então, não vai ser tão difícil assim de virar. Se quiser, coloca um pouquinho no sol ou com uma fonte de calor, que facilita. E a gente desvira a peça do avesso. Estou aqui desvirando. A gente sempre empurra, né, a parte de baixo. Ó, vou mostrar pra vocês. Cuidado sempre com o zíper, pra ele não abrir, não rasgar. Ainda não coloquei a minha etiqueta, porque eu vou usar a etiqueta colada, então por isso que eu não coloquei. Mas se já tiver com etiqueta, é mais um motivo para tomar cuidado, porque às vezes aquelas etiquetas de metal, né, as plaquinhas de metal acabam cortando o plástico. E a gente vai ajeitando, deixa sempre essa peça cheia de coisa por 24 horas, para ela vincar bem. Tá vendo? Ela fica bem amassadinha, mas é só deixar essa peça umas 24 horas cheia de coisa dentro, né? Pra ela ficar bem estufadinha, que daí ela vai pegando o formato. Mas olha só que coisa mais linda, que detalhe mais lindo que ficou esse aqui na frente. Com essas nossas tirinhas também de retalhos, né? Que você aproveita aí aquilo que você tem. Agora eu vou colar, então, a minha etiqueta, que é essa plaquinha de acrílico, que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta como que faz pra colar essa plaquinha aqui e não manchar, não acontecer nada. Eu uso essa cola aqui, que é a cola de artesanato da Tec Bond. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Cola de artesanato da Tec Bond. Eu uso essa daqui, tá até saindo pra fora. Eu passo no meu dedo, passei um pouquinho então no meu dedo, e aí eu passo aqui atrás uma camada bem fina, espalho, mas eu não fico passando muito, porque às vezes descasca essa parte de trás aqui. E aí eu vou aplicar aqui na minha peça. E aí você aperta e segura, fica segurando aqui alguns segundos. Centraliza direitinho. Colou, colou. Não tenta tirar mais, porque senão vai estragar a etiqueta, porque ela acaba descascando. Então, tá aqui coladinha. Ela vem com uma película de plástico por cima. Tirei aqui a película e ficou assim. Que coisa mais linda. A nossa necessaire.
E aí, gostaram da aula? O que acharam? Não se esqueçam, essa técnica aqui vocês podem usar para várias peças. Pode fazer mochila, pode fazer bolsa, outro tipo de nécessaire. Então tá aí, eu dei a sugestão, vocês aí usem a criatividade e façam várias peças lindas. Se fizer, já sabe, posta lá no Instagram e me marca, que eu adoro ver as peças que vocês fazem. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.